Essa aula vai te trazer uma melhor compreensão para que você possa fazer as mudanças necessárias na sua vida. Quando a gente pensa em transformação, quando a gente pensa em recriar a nossa realidade, quando a gente pensa preciso sair desse lugar onde estou e fazer algo diferente porque aqui está me adoecendo, a gente tem que fazer um olhar sincero para as nossas necessidades. E aqui a gente coloca necessidades como algo muito importante. Nós, mulheres, aprendemos a olhar para as necessidades das outras pessoas. Nossa mente foi condicionada a olhar para fora para o que o outro precisa. E nós mal aprendemos a nomear as nossas próprias necessidades. Aqui eu quero te trazer uma introdução sobre a importância disso. Nas mentorias individuais, nós vamos trabalhar com um jogo que nomeia as suas necessidades, estabelecer um mapa mental delas para que você possa guiar estratégias mais alinhadas com o que você precisa, com o que você realmente quer. Quando a gente olha para necessidades humanas, por diversas vezes a gente aprendeu lá a pirâmide de Maslow, as necessidades básicas. Aqui a gente vai olhar com uma certa profundidade para a nossa criança interna e para a nossa mulher madura. Quando eu falo da minha criança, da nossa criança interna, eu quero que você se transporte lá para trás, para a sua história de vida, para o que você recebeu e o que você não recebeu na sua criação. Se você teve muitos irmãos, se você teve pais ausentes, se você teve que lidar com algumas faltas. E aqui eu estou falando de dores da humanidade. Todas nós passamos por isso. Pode ser que você tenha tido um ambiente mais funcional na sua família, mas no momento em que você se sente insegura por qualquer motivo, por ter sido deixada na casa de um parente que para os seus pais era seguro, você ativa seus mecanismos de defesa, de luta e fuga, e esses mecanismos eles são repetidos constantemente para que você tenha as suas necessidades atendidas, né? Então, quando falamos das necessidades da criança, nós vamos pensar em necessidades muito base de sobrevivência, como segurança. Imagine um triângulo, e esse é o triângulo da segurança. Nesse triângulo nós temos 3 pontos. No triângulo na segurança nós trazemos a necessidade de ser vista. Uma criança que não é vista, ela corre risco de vida. Ela precisa ser vista para ser cuidada, ela precisa ser vista para receber alimento, ela precisa ser vista para ser protegida. E por diversas vezes, quando crianças, nós não nos sentimos vistas realmente. E criamos mecanismos de proteção para que a gente fosse vista. Já viram aquelas crianças bem arteiras que fazem várias apresentações quando a sala está cheia de pessoas para serem vistas realmente? Isso é um mecanismo de defesa que foi aprendido por um cérebro imaturo, um cérebro infantil. Então, quando a gente fala de triângulo da segurança, a gente sempre vai falar desses mecanismos de criação, de proteção, de sobrevivência de uma criança mais imatura. Um outro ponto desse triângulo, além de ser vista, vem o pertencimento. Eu pertenço, eu faço parte. Se sentir pertencente ou entrar num ambiente onde você é excluída, isso traz para a criança a sensação de vida ou morte também. Traz a sensação de estou em risco.
E o cérebro de uma criança que não se sente pertencente, ele entra em luta e fuga. Um outro ponto desse triângulo, além do pertencimento, está a confiança. Confiar. A criança precisa confiar nos adultos. Nós somos os únicos seres, não únicos, mas um dos poucos seres da natureza, né? Mamíferos geralmente são assim, que temos muita dependência de um outro ser para nos cuidar quando nascemos, quando bebês. A gente mal consegue se movimentar quando a gente é bebê, né? Muitos mamíferos nascem andando, né? Então, essa dependência de um outro ser para que a gente sobreviva gera uma cola emocional, gera um cérebro educado para sobrevivência, educado para protetividade, educado para julgar em defesa, em necessidade de segurança, sempre. Então, compreenda isso como uma dor humana, isso é natural de ser humano. Todas as crianças buscam por esse triângulo da segurança, com essas necessidades principais. É claro que tem outras, mas ser vista, pertencer e confiar são as necessidades da criança que mais ativam o nosso sistema nervoso protetivo. E essa é uma informação importante para você. O que acontece é o seguinte: hoje, como mulheres grandes, tenho um corpo grande, eu tenho minha inteligência, eu tenho as minhas mãos, eu sei fazer coisas. Hoje, como adultas, nós por diversas vezes confrontamos a falta dessas necessidades da criança, a falta dessas necessidades do triângulo da segurança, e reagimos da mesma forma que aquela menina ferida lá atrás. Então, por diversas vezes você está em um grupo de amigos e não se sente pertencente, e você parte para uma forma de se proteger, reagindo a essa sensação de exclusão, a dor da rejeição, a dor do abandono. São diversos os pontos de dor que nós temos, e nós vamos olhar para os seus durante a mentoria, para que você tenha clareza e possa escolher um novo caminho de ação e não de reatividade da sua criança imatura. Então, por diversos momentos, a gente vai tocar na falta de segurança, na falta de ser vista realmente, quando a gente se sente objetificada num relacionamento com um superior, com um gerente, com um marido, com uma parceria, e a gente pode se sentir não vista, pode se sentir desconfiada quando algo acontece, e isso ativa inconscientemente todo o seu sistema nervoso de luta e fuga, e o seu estresse é muito maior com relação às situações quando toda essa criança interna, essa parte de você, está sendo também atacada. Então tenha consciência disso, mas saiba que hoje você tem um corpo grande de mulher adulta e você pode criar estratégias mais saudáveis, estratégias mais inteligentes para ter essas necessidades supridas. A necessidade de pertencimento, a necessidade de ser vista, a necessidade de confiança. Por exemplo, uma pessoa que se sente muito só, tem dificuldade de interação, é uma pessoa introspectiva e ela tem dificuldade de se sentir pertencente. Ali ela começa a reagir com essas dores. Mas hoje, como adulta,
ela pode criar uma estratégia inteligente, por exemplo, de participar de um grupo de pintura em tela, de um grupo de aquarela, onde ela vai fazer amizades, vai se sentir pertencente e vai poder criar e ter o seu momento também de introspecção. Essa seria uma forma de nutrir, por exemplo, a necessidade de pertencimento de uma forma madura e saudável. E isso vamos fazer juntas nos nossos encontros na mentoria individual. Vamos olhar para as suas necessidades da criança ferida em vários momentos e também trazer as necessidades da mulher madura. Quais são as necessidades da mulher madura? Temos outro triângulo e desses triângulos você pode montar uma estrela. Nesse triângulo da necessidade da mulher madura, a gente traz a necessidade de liberdade, a necessidade de escolha livre a partir do que eu realmente quero. Nesse triângulo da mulher madura, a gente traz a necessidade de expressão, a fala, a voz, o posicionamento, o dizer não quando preciso, fazer as bordas e os limites necessários para que você tenha tempo de qualidade. A necessidade de expressar livremente o que você está sentindo, precisando. A necessidade de expressar o que você realmente quer, livre do medo do julgamento das outras pessoas. E nesse ponto das necessidades da mulher madura, temos também a verdade como uma necessidade. A verdade aqui ela vem como algo interno, diante de uma situação, diante de uma escolha, você tem a sua verdade sobre aquilo. Então essa verdade ela precisa ser visitada sempre quando você sofre por um julgamento alheio. Então, digamos que você fez uma escolha de descansar nesse final de semana porque você viu que você estava se exaurindo, seu corpo está dolorido e você está precisando realmente cuidar do seu estresse. Em vários momentos, algumas pessoas podem olhar para você e falar: você está perdendo tempo, ou você se sentir culpada por isso. Mas a necessidade da verdade, ela vai imperar. O que é verdade para você? É verdade, é sentido que você precisa de descanso. É sentido que o teu corpo está precisando e você já sabe disso, isso é uma verdade para você. E aí você defende essa verdade independente do julgamento alheio. Então a verdade é uma necessidade da mulher madura e ela sempre vai ser visitada quando você quiser se livrar do medo do julgamento alheio. Um outro ponto nesse triângulo é a presença. O sentido de presença aqui, como uma necessidade da mulher madura, ele vem não só como a gente lê em diversas linhas do Zen budismo ou do yoga mesmo, que falam que a sua mente tem que estar presente no aqui e agora. Como naquele livro do Eckhart Tolle, O Poder do Agora, você já leu? Ele vai falar sobre o poder do agora. Muito boa a leitura. Naquele livro ele fala da sua capacidade de estar aqui sem estar com a mente projetada no futuro ou nas coisas que aconteceram lá atrás, ruminando elas. E sim, isso faz parte do sentido de presença. Mas aqui eu quero trazer para você um sentido de presença que você deve desenvolver para o controle do seu estresse com maior eficácia. Esse sentido de presença envolve uma consciência,
uma consciência dos seus botões de dor, dos seus botões e do que te afeta vindo do que está fora, do que te afeta nas relações, do que te afeta no ambiente de trabalho. Então, você passa a saber, eu tenho o botão do perfeccionismo, do nunca ser boa o suficiente, e ele está apertado aqui, por isso eu entrei nessa loucura dessa dinâmica X que eu estou fazendo agora. Isso é sentido de presença. Para que você tenha escolhas mais conscientes do caminho a seguir, do autocuidado, do tempo para centrar e escolhas mais conscientes do que fazer, de como agir. E aqui você consegue mudar a sua realidade. Tudo são escolhas. Mas as coisas que estão inconscientes, esses padrões de dor da criança ferida, por diversas vezes vão te impedir de fazer escolhas certeiras e alinhadas com o que você realmente quer. Por isso é importante ter essa visão sobre as suas necessidades. Nós vamos trabalhá-las com mais profundidade individualmente na sua mentoria.